mais um Sala de Concurso. E hoje, além do Fabiano, do Andrezan, do Marcelo, do Rodrigo e do Paulo Marques, a professora Suzana Schwentz. E a Suzana, eu já vou pegar de cara, assim. Olha só. Tem uma matéria que os concurseiros adoram. Não é informática, não é português, não é regimento interno. E olha só quem é que gosta de regimento interno. Sabia que tem gente que gosta? Suzana. E a Suzana não acha dificuldade nenhuma no regimento interno. Fazer o quê, né? Então a Suzana vai começar a comentar o edital, coisa que a gente vem fazendo. Em todos os nossos programas temos feito. Não é? Vem professores aqui, comentam o edital. Inclusive, Paulo, o artigo... Como é que é o artigo? Então, Suzana... Para ressaltar, o edital do TRT 4ª Região. TRT 4ª Região, certo? Regimento interno do TRT. Suzana, e aí? É coisa boa? É muita matéria? É matéria que dá para matar na prova? Quais são os cuidados que o nosso concurseiro tem que ter com o regimento? O que tu acha que vem de pergunta do regimento? Se vem alguma pergunta mesmo, se vem mais de uma? Qual a partezinha que tu acha que eles podem querer pedir? Fica à vontade. Bom, queria inicialmente agradecer o convite, fazer parte desse bate-papo. Bom, vamos por partes, né? São trocentas mil perguntas que ele faz ao mesmo tempo, né? Então vamos lá, vamos ver se eu consegui assimilar todas aqui. Primeiro, é uma tendência de FCC, não só de FCC, mas principalmente de FCC, de tribunais, cada vez mais exigir nos seus editais regimento interno. Ou vem alguma parte, né, ou vem todo o regimento interno. Então, fazendo levantamento, se tem aí a comprovação de que mais de 6 TRTs, em termos de região no Brasil, já exigiram nos seus concursos FCC, regimento interno. Diferentemente de CESP. CESP não tem tanta utilização de regimento interno. Quando a banca é FCC, é uma tendência que venha regimento interno. Então, vem TRF, vem TRE, a tendência é, seja FCC, venha regimento interno. E uma pergunta, e muda muito o regimento interno? Porque, por exemplo, no último TRT nosso não houve isso aí. Daí o pessoal, eu quero fazer questões. Isso aí. Ótima pergunta, e aí? Andresa. Bom, o que acontece? Nós não tivemos nenhuma prova TRT 4ª Região com regimento interno, consequentemente, nós não vamos encontrar nenhuma questão, nem de CESP, nem de Ilda Furacão, nem de FCC, nem de qualquer outra banca no mercado em termos de regimento interno. E aí, o que o aluno faz? Bom, o que a gente está fazendo, então? Eu estou dissecando o regimento interno, são quase 300 artigos, ou seja, aqui eles estão exigindo... regimento interno inteirinho, então são quase 300 artigos. E a gente vai fazer o quê? A gente pegou as questões que foram aplicadas nos outros TRTs dos outros estados, que não é igual. Então o aluno não pode baixar de nenhum lugar. Lá o regimento interno da Bahia, de Minas... Ele não pode baixar e ir lá resolver a questão. Por quê? Porque ele vai se ferrar. Porque cada regimento interno tem os seus detalhes. Então, raríssimas regras do TRT da 4ª Região é igual ao TRT de Minas, que é igual ao TRT da Bahia. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos a composição do TRT por 48 desembargadores. Nós temos o especial com 16 desembargadores. Nós temos uma sessão de dissídios coletivos, nós temos 2 sessões de dissídios individuais, nós temos 2 turmas. O quórum em cada uma delas, com o regramento em termos de competência, a organização é totalmente diferente de qualquer outro dos TRTs espalhados pelo Brasil. Não tem como aproveitar. Só que o que a gente faz? A gente pega a questão que foi aplicada lá e mostra para o aluno qual é a resposta aqui. Então a gente transforma. É isso que a gente está fazendo na sala de aula. Então eu tiro de dentro do regimento interno todos aqueles detalhes que são exigidos, transformados para o TRT daqui. O tipo de informação que eles estão cobrando e mostra qual seria o
resultado A resposta aqui e não lá. aqui, Rio Grande Genial. do Sul. Muito bom. Só que isso, né, É pouco trabalho, né? Não, é um pouquinho de trabalho e é exatamente por isso, Paulo, que Gosta. assim, né, dificilmente tem professor que goste, porque para verdade. gostar disso, É. tem que fazer o quê? Tem que estudar muito, né, porque tem que fazer a comparação para ter esse entendimento do todo e mais. A cada edital que sai, tu tem que preparar de cada um dos regimentos internos. Então, a tua aula não é pronta, né? E tu vai sair vendendo, tu vai sair como todo mundo faz aí no mercado. Tu é específico e tu tem que dominar aquele conteúdo para aquele edital. Então, o aluno não consegue se preparar com antecedência porque ele não tem esse produto no mercado, porque ele é difícil de ser elaborado. Ele tem todos os detalhes em cada um dos editais. Outro detalhe, a FCC coloca lá em cima que ela pede todas as suas atualizações até a data da publicação do edital. Pois bem, o regimento interno é a regra que mais altera. Porque vai mudando a Constituição, vai mudando a CLT, vai mudando toda a estrutura que afeta a organização da Justiça do Trabalho, afeta junto a estrutura interna, que é o regimento interno. Então, não tem como, lá em janeiro, por exemplo, tu lançar um módulo específico Muitas vezes atualizado. por quê? Porque tu não sabe o que vai modificar até a data da publicação do edital. Tem alguma coisa relacionada entrando de processo eletrônico? Tem, dentro do regimento interno, nós temos, claro que assim, ó, o regimento interno, ele é a estrutura, vamos dizer assim, não é que ela seja superficial, mas ela é a estrutura base em relação à organização interna. Depois desse regimento interno, tu tem as regras específicas em relação a cada um dos procedimentos. A sorte que eles não estão pedindo nenhum regramento específico em relação àquela estrutura. Então, eles pedem, dentro do regimento interno, a tramitação do processo eletrônico. Mas, fora isso, o restante não consta no regimento interno. Aí consta na lei específica de tramitação. Que também veio no edital. Que também está no Aí edital. se a questão Então, caía nesse tópico. exatamente. Outro detalhe que o aluno tem que cuidar, que é muito problemático, é que assim, o que acontece no regimento interno? O regimento interno, ele na verdade é tudo que está no edital. Então, o regimento interno tem direito constitucional, tem direito do trabalho, tem direito administrativo, ele tem tudo, porque na verdade é toda aquela matéria focada especificamente para aquela organização interna, tá? Só que tem um detalhe, a FCC tem um estilo próprio de fazer as perguntas. E a FCC pede especificamente a estrutura interna. Então, ela não faz as perguntas, como é a CESP, que é totalmente diferente, ela não faz as perguntas relacionadas com a matéria de direito do trabalho. Ela faz a pergunta voltada para a organização do Poder Judiciário. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui. A Constituição diz lá no artigo 93 que o tribunal pode constituir um especial, tem o pleno, que é a totalidade dos membros, e pode constituir especial, desde que esse tribunal tenha no mínimo 11 e no máximo 25 julgadores. Então, quando o tribunal tem mais de 25 membros na sua composição, ele pode criar uma estrutura menor com a função do todo, com no mínimo 11 e no máximo 25 membros. E isso vai estar focado lá na estrutura. Na Constituição diz no 96 a competência dos tribunais em termos de administração. No inciso 1º diz, compete privativamente aos tribunais. No inciso 2 diz, compete aos tribunais superiores. Como o TRT é um tribunal, eles pegam tudo aquilo que está no 96, inciso 1, confundem com o 2, que na verdade não consta no regimento interno, mas consta na matéria de Constituição. Eles confundem o que tem no regimento interno com o que tem lá na Constituição, por exemplo, no 111. No artigo 111, tu tem os órgãos da Justiça do Trabalho, TST, TRT, Juiz do Trabalho. Só que aí tu tem o regimento interno, ele é específico do Rio Grande do Sul. Então, quem são os órgãos da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul? O TRT e o Juiz do Trabalho. E aí, eles confundem essa relação com a Constituição, como eles confundem com a estrutura interna do tribunal. Porque internamente aí tu tem o órgão, que é o pleno, Então, que eles que é o cobram um especial. conhecimento mais específico.
Por que o conhecimento mais específico, Marcelo? Porque eles não têm tempo para pegar os alunos e depois formá-los, os concurseiros, e dar os cursos práticos lá dentro. O aluno já tem que entrar com um conhecimento básico da organização interna. Isso para eles é diminuição de custo. Então, por isso, cada vez mais as bancas têm exigido o regimento interno, porque é a prática interna daquilo que ele vai trabalhar. Para saber se ele vai trabalhar na sessão, como é que é aquela organização. Até para saber o que é uma sessão. Porque o camarada, para técnico, por exemplo... O que é uma sessão? É uma reunião de jogadores. Sacanagem, né? Que tem por objetivo julgar. Então tá, Paulo, então não é deixa de Umbanda. Não é de Umbanda. Olha lá, vou aproveitar os meus professores de português, Paulo, e vou perguntar então. Não, vocês... Paulo deu uma opinião, deixa eu ferrar alguém, vou aproveitar. O Rodrigo falou sessão. O Rodrigo é quem ferra, o Paulo é quem tá falando, ela é a da matéria, ela vai não se errar, cara. Qual Português, é a português. diferença de sessão com 2 S e sessão com C cedilha, que é a questão do regimento interno? Vai, Andrezão. Qual é a C cedilha é setor, é parte de um todo. Tá? E com SS é reunião de pessoas, sessão de Umbanda. Juízes. Pois bem, queridos, pois exatamente isso é questão de prova. Juntando o português com a É estrutura mesmo? interna. Nós estamos numa sessão. Estamos numa sessão aqui. Mas inicial. Por exemplo, tem a sessão especializada de dissídios coletivos, com C cedilha, Sim, sim. e No tem setor. a sessão de reunião desta sessão Às 5 da especializada. tarde. A sessão da sessão. É, A sessão da sessão. exato. Sessão da E o sessão. enunciado vai dizer exatamente a diferença, o C cedilha e o S. Maldade. E aí vai dar as Que ma- respostas nas Que questões boa da essa prova. matéria, né? Não, que linda essa matéria. Eu gosto cada vez mais da Excelente informática. essa matéria. Eu tenho a impressão também excelente, que cara. que o regimento interno faz parte de um processo assim, que eu acho que é cada vez mais visível, de seletividade total, assim, porque até pouco tempo atrás se dizia assim, quando eles querem selecionar mais, eles põem redação para eliminar, ou eles põem raciocínio lógico para eliminar. Todas as que antigamente se falava que eles botavam com a intenção de selecionar mais e de eliminar, agora caem todos ao mesmo tempo. Então o cara vai fazer um concurso sem regimento interno, tem informática, tem raciocínio lógico, tem redação. Todas aquelas matérias que antes eles escolhiam uma ou duas, agora é um padrão geral. E eu posso falar muito disso com tranquilidade, a gente estava falando sempre da redação aqui. Quando apareceu a redação TRT anterior, foi um pânico. Era matéria nova, desespero nos alunos, assim, como se prepara, qual é o estilo, o que eu faço, o que eu não faço. De lá até aqui, mas foi uma mudança radical na avaliação da redação. A redação que era uma matéria muito altamente seletiva e muito difícil, mal vista, etc. Agora todo mundo sabe que vai cair, sabe que tem que se preparar, que tem que fazer. Então é incrível, assim, uma seletividade muito grande. E na sequência do TRT, a gente tem TRT Paraná com redação todos os cargos, TRT Santa Catarina, redação todos os cargos. É uma matéria que entrou muito fora. forte. E não é puxar para o nosso lado também, mas a gente começou a se preocupar com isso. Começou a fazer cursos de redação, a fazer correção de redações. Quem é que fazia correção de redação? Não havia, né? Não havia correção de redação. Então, hoje o Marcelo começou agora o curso dele de redação com casa cheia, lotada. Os caras pedindo espaço para entrar. Querendo levar banquinho na mão para sentar. Não tem mais lugar, não. Eu quero um banquinho para sentar. O Marcelo estourou. Não dá pra abrir uma nova sessão. Suzana, diz uma coisa, e qual é a dica que tu deixa aí para os alunos, o pessoal que está estudando? A dica, assim, que a gente já viu que regimento interno é complicado. Não vai deixar, ela recém começou. Você começou. Então começa a dica, então. Bom, então, eu nem consegui completar as perguntas todas. Pois é. Já tem mais perguntas, meu Deus do céu, olha a fila. Bota na fila. Bah, mas olha só, isso chamou aí. a atenção TRT Minas, comparado em relação aos outros TRTs. TRT Minas, final de semana passado. O que aconteceu em relação aos outros TRTs? Regimento interno tem sido utilizado em todos os cargos. Independentemente de ser ensino médio, ensino superior, especialidade que for, tá lá. Regimento interno cai para todos. Nos outros editais, Bahia, outros, Pernambuco, 2 questões, 3 questões, no máximo. Minas, 5 questões.
tá? Sendo que no edital de Minas tinha algumas partes de regimento interno. Não era todo o regimento interno como era no Rio Grande do Sul. Foram 5 questões de regimento interno. 5, mas dentro desses tópicos. Aí era mais fácil até, né? Porque Tá. pontuou. Ok. Agora é mais... Pois é. Isso agora E é toda a lei. Mo- Imagina toda. quantos artigos... quase 300 artigos. Deus do livro. Outro detalhe que me chamou a atenção de Minas, algumas diferenças em relação ao que eu tenho observado em termos de evolução de questões FCC. Já é prática usual, então, aproveitando a dica ali que o Fabiano quer, uma prática usual das questões da prova da FCC é exigir do aluno a diferença de competência do tribunal pleno, do especial, presidente, corregedor. É aquele monte de inciso que o aluno olha assim, Jesus, como é que eu vou decorar isso daqui? Não tem como saber. Nem 1 ano e meio, 2 anos de estudo, muito menos em 30, 45 dias. Porque é um calhamaço de incisos e não tem lógica nenhuma se tu olhar ali lendo daquele jeito. Então, essa já é carteirinha FCC. Então, ela sempre vai exigir o que é competência do pleno, o que pode ser delegado para o especial, a diferença de competência do presidente para corregedor, para especial. Não se preocupe, meus alunos, né, já sabem que eles saem direitinho com os detalhezinhos de questões de prova, né, sabe que eu faço a tabelinha comparativa para eles, mostra a diferença, né, então isso o meu aluno de regimento interno já sabe que ele não sofre mais. Mas uma coisa que agora eu tenho notado e que a gente viu, Paulo, que aconteceu aqui no TJ do Rio Grande do Sul e a gente constatou isso e eu tenho visto que isso tem acontecido na FCC também, que eles têm utilizado tramitação de processos internamente. Então, eles querem saber quais são os processos que têm prioridade em termos de tramitação, em quais processos tem relator, em quais processos tem revisor, como é que se monta o acordo numa sessão, você tem que publicar, o que tem que publicar, o que não é obrigatório. Então, eles vêm cada vez mais aprofundando as questões. Não são mais questões básicas, como caía anteriormente. De composição. Exatamente, simplesmente. São cada vez mais matéria, questões complexas. Então, não dá mais para dizer para o aluno, é tal e tal artigo, é esse aqui que cai. Não, é todo o regimento. Outro detalhe, são 3 incisos ou são 5 incisos. Cada um dos incisos é uma partezinha do regimento interno. E aí embaixo vem 1 e 2 estão corretas, só a 1 está correta, 1 e 5 está correta. Então, eles fizeram o quê? Numa única questão, eles pediram 5 tópicos diferentes do regimento interno. Se eles te pedirem 5 questões, tu tem 25 itens diferentes para exigir. Resumindo, isso significa todo o regimento interno. Então, não dá mais para dizer, Essa olha... é a dica boa, né, professora? Essa é mais fácil. Então, não dá mais para dizer, olha, como a gente fazia anteriormente, isso aqui é o mais importante. Não, claro que tem sempre aquelas da fila que são as normais. Só que como tem aumentado o número de questões, eles têm aprofundado o conteúdo e exigido essa relação em termos de questões. Então, tu está imaginando que o nosso aqui virá com mais de 5 questões sobre o regimento. Pois é, eu não posso afirmar. Claro, lógico. Mas assim, tem outra mas... coisa também que tem diferença do edital de Minas com o nosso. Porque no nosso edital aqui, nós temos 8.112 e regimento interno para todos os cargos. Sendo que lá em Minas só tinha regimento interno para todos os cargos. Sendo que nessa regra de regimento interno e com alguns itens só, foram 5 questões. Sim. Aqui eu tenho regimento interno e 8.112. E informática e matemática também. Não, mas eu estou dizendo na legislação que daí eles, na verdade, computam o mesmo número de questões. Aí eles fazem o número de questões para informática. O regimento interno entra no conhecimento básico ou específico? Conhecimentos básicos para todos os cargos. Exatamente. Então, aí que vem o detalhe. O que eles vão fazer aqui? Eles vão fazer a sistemática que eles fizeram lá em Minas e aumentaram o número de questões de regimento interno, que eles vinham cobrando só 2? Ou eles vão fazer um paralhamento aí, vão fazer, sei lá, 2 de 8.112 e 3 de regimento interno?
bom, sabe. não se sabe porque não vem definido o número de questões ali. Então essa é a incógnita. Só que no que eu tenho visto exatamente pela prática aí, eu acho que vem umas 5 questões coisa, de né? regimento É. interno. É muita matéria, né? É Muitas que matérias divide com poucas tudo questões. ali, né? tá? Mas em Minas, semana passada nós estava aqui, técnico, prova de português normal, agora analista Deu uma chadeira, né? foi uma chadeira. 15 questões não passaram de 11. Que loucura. Né? E tem uma coisa na FCC, a FCC é tão metódica, quando ela traz texto numerado, sai de perto. Aí vem É difícil. Tá ali, 1, 5, 10, numeração do CESP, exatamente igual, não passaram de 11. A média, assim, ó, não conseguiram passar de 11, e daí todo mundo, que horror, mas aí foi para todo mundo também, né? Sim. Mas eles estão acostumados com a FCC fazendo de 15, 14, 15, E o Chegam último ali, aqui foi o tomam- contrário, né? O último teve uma prova de analista tranquila. uma bem tranquila. A prova de analista, Eu pegando. o pânico era o Português analista tava- e o medo era o técnico, e a prova de técnico foi E mais lá complicada que a de foi o analista. analista, Contrário. para ralar. E muita Esse- gente do analista também não dá bola ao português, né? Isso, muito. Não, isso é o português, drama, né? porque nós temos, né, como vocês, em todas as matérias, mas se a gente pegar a prova, se nós pegássemos de exemplo o último TRT nosso, esse seria o parâmetro. Prova tradicional, analista foi mais fácil, técnico mais difícil. Se nós pegarmos Minas como sendo parâmetro, analista dificílimo e técnico mais tranquilo. E o pior é que a gente não tem como Não tem como certificar, não tem como Não. dizer assim, não, vai ser Não a tem como, tendência é. Minas, pode ser a tendência Lembra nosso que na último estado época aqui. É. houve secretário de diligências 2010 e o TRT. Secretário de diligências havia 10 questões, 9 de interpretação. Daí todo mundo diz, FCC só interpretação. Aí sim. Daí no nosso de técnico, 12 questões, 11 de gramática. Não tem como prever, não tem. Por isso aí não adianta ficar tentando adivinhar, Não né, tem como, antecipar. não tem como, muda muito. Se preparar da melhor maneira. Tu falasse, Suzana, em esquema, tá? Que tu tá preparando, que tem preparado já e segue preparando para poder vencer essa questão desses 300 artigos, não é? Separando por assuntos, ou sei lá como é que tu tá separando. Tu é um especialista nisso, eu sei, porque não é por acaso que tu abraçasse essa bronca. Não é? E outra, tu é uma professora de concurso muito antiga e com resultados. Então, por tudo isso, os alunos estão tremendamente confiantes no que tu vai conseguir passar para eles. Eles esperam isso para que eles possam confortar toda uma bagagem de preparação que não é só regimento interno. Mas se fosse só regimento interno já seria bastante. Então, achar uma maneira de minimizar isso, não é? São os esquemas. E aí eu te pergunto, tu está conseguindo fazer isso, elaborar? Já está pronto. Todos os esquemas já estão prontos. Selecionei tudo aquilo que é questão de prova em todos os outros TRTs pelo Brasil. Organizei esse material, então, dentro do regimento interno do Rio Grande do TRT daqui, né, Rio Grande do Sul. E as aulas, então, que eu vou trabalhar, esse material vai ser disponibilizado para os alunos, eles vão poder estudar especificamente em relação a esse esquema, a esse material. Que legal, hein? Então, presta atenção na aula, de preferência grava a aula, né? Vai para casa com aquele esquema, pega só aquilo que eu disser dentro daqueles esquemas e faz o teu estudo. Não posso prometer que eu vá gabaritar Não, as tem que questões, prometer. porque isso nada. Aqui tem que prometer, na frente do patrão promete, depois Né? se quiser, tem que dar. Né? Promessa eu não faço naquilo que eu não possa cumprir. Mas é isso que eu estou tentando fazer. Ou seja, busquei todas as outras provas de TRT do Brasil e montei o esquema todinho em cima de todas as questões de FCC de outros locais até agora aplicados. Então, Porque isso é importante, a gente passar essa tranquilidade para quem está se preparando para o concurso, porque vocês sabem, claro, todos nós sabemos, que os concurseiros, os alunos, eles chegam e dizem assim, Paulo, é o seguinte, se é para vir para cá ouvir leitura de regimento interno, eu ficaria em casa lendo. Então, macete, né? exatamente, é um grito. Então, o macete. pessoal realmente quer esquema, o pessoal quer atalho, o pessoal quer a dica do que deve ser, digamos Mas assim, atalho tá mais... tranquilo, tem 1000 e poucos lá. Tem? À vontade, atalhos vai cair. E o que ele deve gravar, no que está se apostando, porque o que a gente viu até agora, o Marcelo consagrou isso, o Andressan consagrou, trazendo o exemplo do secretário de diligências com a época, né?
A Suzana falou sobre Minas e outros lugares. Nós não sabemos o que vem na prova. Claro. A gente imagina. Agora, quando tu pega um regimento interno com 300 artigos, o que tu dá prioridade? O que tu dá mais atenção? Tu depende de alguém. Alguém que analisou, alguém que e alguém que tu acabou de uma forma ou de outra contratando para te contar essa história, dizer assim, olha, se eu estivesse no teu lugar, fosse fazer a prova, Eu estudaria assim. eu estaria assim. Agora tu acredita ou tu não acredita, entende? Ou então tu busca um outro método, uma outra parte. Então, o nosso convite da Suzana aqui é porque ela, não sei como, mas ela gosta disso, chamado regimento interno, tá? Porque, olha, não é fácil conseguir alguém que queira trabalhar com isso, porque senão o cara fica só na mesmice leitura mesmo. Mas paga bem, né? Muito bem. Muito É bem. importante. Isso é importante, né? E dá essa Dá para tranquilidade, aproveitar né? e pedir aumento. Viu, patrão? Tu vê só, Tem né? duas coisas pra te dizer. Eu prometo que os alunos vão gabaritar a redação e eu não vou pedir aumento. No último TRT, eu já disse isso várias vezes, repito, o Marcelo foi o cara que conseguiu, botou muito nota 10, nota 10, nota 10, nota 10 lá, que os caras falam até hoje. E manda o aluno para ele até hoje, redação, por causa das notas 10 que tiraram. Por isso pagou bem também. Você não pode reclamar. Né? Não, a Suzana também. A Suzana também é de resultado, eu falei agora há pouco. Não, é muito. Não é? Poxa, os caras vêm e cara, o que a Suzana falou tava lá, do jeito que ela falou. E A Suzana é invariavelmente muito bem Não falada, é? em termos Então. de preparação. E tu teria mais alguma coisinha, Suzana, assim, para passar pro pessoal sobre o regimento? Assistir minhas aulas. Agora assisti. É o que resta. E eu tenho uma novidade para os queridos alunos. Opa, que eles sabem- exclusivo do Sala de Concurso! Tem mais um menino. Exclusivo do Sala de Concurso! Parabéns, Suzana. Parabéns, Suzana! Poxa vida, Já que sabe legal. se é guria ou guria? Sabe se é menina, Não, desse Menina, não, menina, não menina. convém. Não. Estudando regimento interno do jeito Não, que ela não dá estuda. tempo. Não tem como, né, Suzana? Uma coisa ou outra. Vai fazer. 15 dias anteriores à prova, todo dia vai uma dica. Certo? Então, Legal. os 15 dias, se preparem, os 15 dias anteriores à data da prova, cada Cada dia dia uma dica. vai Uma uma dica dica de diferente. regimento interno. E aonde vai estar publicado? No site. Legal. Né? Vai lá pro site. Muito joia. Certo? Vou Bacana. gravar na legal. produção Boa. de filho. Tá, meu filho, né? Pra fazer propaganda de filho. Meu filho tem verdade, 13 tinha me anos, tá contado fazendo isso. edição. Já tá Então, editando, já vou tá. aproveitar Uau. né, a Schwantz. capacidade dele. Vou Schwantz. aproveitar. Schwantz. Começou antes? Schwantz. Começou antes, é? Começou antes? Começou Schwantz. Começou antes, antes. Muito bom. Ah, que espetáculo. Então eu vou gravar, né? O aluno não vai precisar ler, é só Legal, escutar ali bacana. rapidinho, onde ele estiver, baixa lá, escuta, Show de diquinha. bola. Vou selecionar as 15 dicas, aquilo que eu acho mais importante de tudo aquilo que vai vir e cada dia vai estar lá no site. Parabéns. Legal, Muito legal mesmo. Ah, Muito joia que mesmo. ideia boa que tu tivesse, Legal que mesmo. coisa boa. Tenho certeza que todo mundo está estudando para o concurso. Com certeza. E que acabou de ouvir isso da Suzana, já vai estar lá. Vai estar lá, vai estar lá, vai E estar era uma lá. matéria que ninguém esperava, né? É. O pessoal não estava esperando, gente. Não, e cá pra nós, a Suzana gosta, mas eu sou do mundo do direito, eu sou do tribunal, eu também tenho lá meu regimento interno, quando tem os concursos do Tribunal de Justiça, a Suzana já sabe também qual é o meu ponto de vista, eu digo assim, Suzana, você é uma naba. Isso aí é chato, você não dá vontade nem de ler, quanto mais de comentar ou de criar um esquema. Então, Tu já encontrou alunos, Suzana, que disseram assim, eu gosto de regimento interno, gosto de estudar regimento interno. Deve ter encontrado, né? Na verdade, assim, no início, todo mundo vai dizer, ai, que saco isso é horrível. Aham. Mas depois que eles entendem como é que funciona, eles dizem assim, mas isso não é um bicho de 7 cabeças, isso é Sim. perfeitamente... É de 8. São 300 cabeças. Mais de 300 artigos, né? Não, é porque aí eles acabam conseguindo fazer a relação com aquilo que eles estão estudando, constitucional e administrativo, e conseguem entender por que aquela matéria é exigida. E aí, como já tenho agora, né, o início das aulas, os alunos dizem assim,
espero que caia muito Que legal. o regimento E prove interno, uma que coisa. quanto Então- mais então eles dá pra- utilizarem para eliminar, melhor. E prove uma Por coisinha. quê? Porque é o diferencial daquele que está estudando. Perguntar uma questão prática mesmo da prova. Entre 5 opções lá, na informática tem 3, que quem faz a aula sempre elimina 3, porque tem 3 absurdos sempre. Isso no regimento interno existe nessa estrutura da FCC? Não, Ou não. nenhuma pode ser descartada? Não, dificilmente em termos de regimento interno tu vai ter, normalmente tem uma questão assim que vai, barbada, é descarta. fácil, tá? As outras questões, como eu disse antes, elas são 1, 2, 3, 4, 5. Isso é Então tu não tem como descartar porque tu tem que saber a Mas matéria. nesse 1, 2, 3, 4, 5 não tem descarte. Não, assim. porque daí só um tá correta, só 2, e aí eles pedem de todos os locais do regimento interno. Então não é aquela coisa assim, essa aqui eu vou descartar direto. Porque eles adoram perguntar quórum, eles adoram perguntar mandato, se pode reconduzir, se não pode. Por Eu acho exemplo, que- um exemplo bem clássico que acontece aqui, que com certeza vai estar na questão de prova, é a questão dos cargos de direção do tribunal, que é o presidente, o vice, o corregedor e o vice. Os 4 são eleitos e eles têm um mandato de 2 anos proibida a recondução. E eles são eleitos em anos ímpares, em outubro, em anos ímpares. Já o ouvidor e o vice-ouvidor, eles também são eleitos, só que eles são eleitos em anos pares, para um mandato de 2 anos, não é vedada, é admitida a recondução. Bah, Então o aluno tem que saber, não é aquela coisa Mas que assim eu vou ali e vou eliminar. E na mesma toca assim. Na toca mesma. isso, que loucura. É, não, Na eu acho informática que sempre tem impressionante. O pessoal reclama da informática, mas eu pergunto para as outras matérias, quase todo mundo diz, não dá. A informática é impressionante, tu consegue eliminar com certeza 3 absurdos. Eles Não. botam coisas assim sem cabimento para quem estudou. Não. E aí o cara fica com 2 e o cara que estudou um pouquinho mais aprofundado mata a charada. Não, No fundo, a informática é um paraíso. Então, não, É um informática é um dos paraíso. concursos. Não, o regimento Que interno loucura. já foi mais tranquilo. Hoje não é poder mais. eliminar Agora, paraíso dos concursos é demais. É, né, não, cara? paraíso. Ele tá falando que ele viu em Minas como um paraíso. Cada um que me encontrava lá em Minas, cara, adivinha o que dizia, Fernando Fernandezano? O que dizendo? O que tá fazendo aqui, O que meu? tá fazendo aqui? Não tem informática, sai daí. O pessoal não quer saber. Não, eu não de queria informática. cara. Ainda bem Daí que tu não foi tem fazer o informática. quê lá? Não, fui lá atrair pra prova futura. Pra garantir o Entendi. emprego Vai no que futuro. cai, vai que tem uma. Não, Vai Pessoal vai que lá, eles resolvam. Tomara que não tenha mais informática na Meu frente dele. Deus, Aí ele, cara, não, os caras peraí. odiavam. É a matéria mais O pessoal do odiada. analista tem- Impressionante. Já Ah, sabe, não, se não analista- tiver informática. E era impressionante mesmo, quando entrou a prova do analista, né, que a gente foi recepcionar lá. Cara, os analistas, esses odeiam muito informática. E os técnicos já são mais aflitos. Mas os sabe? analistas odeiam o que não é matéria específica, eu acho, né? Porque em português eles também não têm muita atenção. Matemática, informática, raciocínio lógico não. Eles gostam da Se não matéria for de de direito, não é abominável. Vocês que são do direito, é verdade? É verdade. É claro que é. É verdade. É verdade. É tudo porque. Olha aqui, ó, na melhor das hipóteses, a redação. A redação, o pessoal ainda do dá direito próximo, gosta né? de fazer, É. porque gosta de escrever. E é do tem perfil, aquela né? coisa, gosta, não digo que saiba. Gostar é uma coisa, saber é outra. Gosta de escrever, adoro. Vai bem? Não, Então, nunca. não. Gosta de cantar? Gosta. Sim. Então aprende. Sim. Então aprende a cantar. É, mas é verdade. É por aí, é por aí. Aí, prof. Isso aí. Gente, aqui, ó, estourou nosso horário. Foi rápido. Então, eu Nossa. quero agradecer a professora Suzana por ter aceitado o nosso convite, não é? Certo? E aos demais também. E até o próximo sala. Tá bom. Valeu! Valeu. Tchau, 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 tchau. Valeu.